Eu, pessoalmente, acho fundamental que exista esse plano. Eu já vinha falando que, pelo menos em cada estado, nós deveríamos ter uma organização. E nos estados menos populosos, alguns hospitais, pelo menos um, que ficaria com a responsabilidade de estar o mais atualizado possível com os tratamentos, né? Nós vimos aí na Covid a importância que foi é, alguns hospitais terem um protocolo de tratamento baseado na experiência de outros países que atenderam primeiro essa crise. Então, é importante que, neste momento, a gente já esteja se comunicando com outros países e aprendendo o que fazer para diminuir a probabilidade da morte. Nós, no Brasil, ainda não temos praticamente nada para administrar esses casos, né? Existem 3 antivirais. O Brasil está na fila para receber o Tecovirimat, que é um desses antivirais, mas vamos receber 50 doses, através da Organização Pan-Americana da Saúde. É verdade que nós temos tido poucos casos graves. O caso que morreu em Minas, talvez tenha morrido com a virose e não da virose. Ele é um paciente que tinha varíola dos macacos, mas estava com um tratamento de um câncer bastante grave, um linfoma. Então, a gente acha que ele morreu em função do linfoma e não em função da varíola. De qualquer forma, nós temos que estar preparados para utilizar da melhor maneira possível o antiviral, esse Tecovirimat que vem aí, e também tratar as outras consequências dessa doença quando alguns pacientes venham a apresentá-la, para aumentar a possibilidade da sobrevida, né? Mesma Sim. coisa vamos ter que dizer em relação às vacinas, que o governo, o Ministério da Saúde também comprou vacinas, de novo, comprou 50 mil doses. Vamos receber 20 mil em setembro e 30 mil mais à frente. De novo, é uma gota no oceano. Então, vamos ter que tomar decisões sobre quem vai tomar. Preferentemente, os profissionais da saúde que estiverem manipulando esses pacientes nos hospitais. E aí vamos decidir quem é o grupo a seguir, provavelmente homens que fazem sexo com homens, mas é uma discussão a ser levada ainda. É até importante esse ponto que o senhor tocou, porque há já uma estigmatização. Eu leio os comentários nos vídeos, nas reportagens, não é? Algo muito parecido com o que aconteceu com o HIV. E a gente sabe que essa doença, a varíola dos macacos, pelo que a gente tem conhecimento, ela pega no contato pele com pele, ou seja, não necessariamente homens que fazem sexo com homens, né? Depende do comportamento de risco, não é, doutor? Essa é uma questão muito importante, porque nós temos que tomar muito cuidado para não estigmatizar essa parcela da população. Porém, o fato é que, hoje, 95% dos casos são de homens que fazem sexo com homens. Então, uma coisa é você não estigmatizar, outra coisa é você não se direcionar. Então, o que eu acho é que nós temos que nos direcionar no que diz respeito a qual é o grupo mais importante de risco hoje, e esse grupo é o grupo dos homens que fazem sexo com homens. Deixar muito claro que esta doença não é uma doença sexualmente transmissível. Ela não, embora tenha encontrado vírus em sêmen, na vagina, em saliva, são vírus não viáveis. Então, não é através do ato sexual em si que a doença é disseminada. Porém, como não dá para fazer um ato sexual sem haver muito contato físico, é a partir do contato físico que a gente dissemina a doença. Então, temos que, sim, informar de maneira adequada. Não é uma doença sexualmente transmissível, porém, neste momento, o grupo de risco mais importante são homens que fazem sexo com homens.
Com certeza, esses dados são importantes até para traçar as políticas públicas, não para estigmatizar, mas para traçar o cuidado e as políticas públicas a serem tomadas. Agora, doutor, essa estratégia do governo federal de não vacinar em massa, né, ter essa estratégia de grupos prioritários, parece ser adequada, está sendo utilizada também em outros países? Veja, não é que é adequado ou inadequado. A fábrica que produz essa vacina, a fábrica Bavarian Nordic, que fica lá na Dinamarca, ela produz 30 milhões de doses ano. Os Estados Unidos compraram 500 mil doses. Então, não adianta querer comprar, não existe, são duas doses, essa vacina é uma vacina que tem que ser duas doses. Não adianta você querer comprar 200 milhões, 400 milhões de doses, eles não têm, eles fazem 30 milhões de doses ano. Então, vamos ter que ir comprando devagarzinho e escolher quem vai ser vacinado. Vamos lembrar, essa doença, ela foi descrita inicialmente em 1958 na África. De 1958 para cá, ela está lá na África, endemicamente, né? Geralmente na Nigéria e no Congo. Então, nós não vamos ver se nada, pode ser que aconteça alguma outra desgraça, uma mutação, sei lá, mas se não acontecer nenhuma desgraça, essa doença vai habitar entre nós e vai virar uma doença endêmica. A única saída para ela não virar uma doença endêmica seria a gente romper a transmissão. Como é que rompe a transmissão? As pessoas que são diagnosticadas ficam guardadinhas, isoladas em casa, no hospital, e não transmitem para ninguém. Nós não vamos conseguir fazer isso, né? Nós já estamos tendo caso em criança, temos caso em grávida, temos caso em mulheres, enfim. Então, a tendência é ela, entre aspas, né, se normalizar, o que significa atingir toda a população. E aí vamos ter casos. E muitos? Não vamos ter muitos casos, mas vamos ter casos. E aí vamos ver como é que vai ser o futuro dela. Se a gente conseguisse bloqueá-la, seria o céu. É isso aí, doutor. Bom, vamos torcer para que nada de mais grave ocorra, que a gente consiga lidar bem com esse problema, não deixa de ser um problema de saúde, não é mais que a gente consiga lidar bem com esse, diferentemente do que ocorreu com a Covid-19. Doutor, obrigado por nos atender.